Oi gente, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu tô muito feliz porque meus primos chegaram aqui em Portugal, né? Eles já tinham o planejamento de vir, tiveram que adiar por alguns motivos, mas finalmente estão aqui. Então, eles já estão aqui, ó. A gente vai gravar um vídeo daqui a pouco, Maiara e Jarbas. E o meu mozão, tá aqui também o Anderson. Eu vim trazer eles para conhecer aqui o Castelo de Pombal, mas o castelo tá fechado, né? A gente vai aproveitar um pouco desse espaço para poder conversar um pouco. E eles vão compartilhar também a experiência deles, como foi esse processo, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Maiara também tem canal no YouTube, vou deixar aqui para vocês se inscreverem e curtirem os vídeos dela. E também não esquece, se você gostar do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então agora a gente vai sentar aqui. Eles vão compartilhar um pouco dessa trajetória deles aqui. Gente, antes da gente começar o vídeo, eu quero deixar uma dica super importante aqui pra vocês. Tá precisando de passagens aéreas? Eu vou deixar o contato aqui na descrição da Rede Mais Viagens. Eles têm um time especializado para atender vocês caso estejam precisando de passagens aéreas, tá bom? Então o contato tá na descrição do vídeo. Então, gente, a gente já sentou aqui para começar essa entrevista. Maiara e Jarbas vão se apresentar agora, tá? Pode começar, Maiara. Olá, tudo bem? Eu sou a Maiara, eu tenho 30 anos. Eu sou o Jarbas, tenho 53. Eles são meus primos, tá bom? São casados e vão falar um pouco mais também sobre a profissão de vocês. O que vocês faziam no Brasil? Eu sou iluminador, que é um técnico de show, evento, que faz a iluminação, tanto a programação, tanto quanto a montagem da iluminação. Essa é a última profissão que eu atuava no Brasil. E Maiara? Eu sou enfermeira, graduada em enfermagem, mas eu não estava ativa, né, quando eu estava lá no Brasil. Agora, eu vou perguntar a vocês, o que motivou vocês lá no Brasil a quererem sair de lá? Sim, primeiramente nós morávamos em São Paulo, a última residência onde nós estávamos. Era um bairro tranquilo, mas após a pandemia começou a ter assalto, quadrilha do Pix, coisas que ficaram, né, fora do controle, e isso foi batendo desespero na gente. E a gente falou, por que não Portugal? Né? Nós somos do Rio de Janeiro, somos carioca, e ficamos em São Paulo por 4 anos em função do meu trabalho. E saindo do Rio para chegar em São Paulo, você já vê uma qualidade de vida um pouco melhor, uma questão mais bacana, embora a gente morava num lugar bem bacana lá. Só que ultimamente já estava começando a ficar bastante complicado, a gente já não tinha muita segurança, a gente já tinha muitos casos muito perto. E uma das questões que mais fez a gente pensar em vir para Portugal foi a questão da qualidade de vida, segurança principalmente. Sim, eu até cheguei a comentar com vocês, acho que em algum vídeo, que eu comprei as malas, né, da nossa viagem lá em São Paulo, que tinha uma prima que morava lá. Então, foi na casa da Maiara que a gente foi, no final do ano, foi o último Natal que eu passei lá no Brasil, a gente passou lá. E como eu tava lá em São Paulo, aproveitei para dar um pulinho lá no Brás e comprar nossas malas. E realmente, gente, é uma diferença muito grande lá do Rio de Janeiro para a localidade onde eles moravam lá em São Paulo, né? O Brasil é muito grande, existem muitas realidades no Brasil, né? Mas assim, a segurança pública do Rio de Janeiro é realmente muito complicada. O Brasil todo, de um modo geral, tá ficando muito complicado na questão da segurança. Eu acho que isso é uma das coisas que motiva a maioria dos brasileiros a quererem sair do Brasil, né? Isso. Mas agora fala um pouquinho pra gente, por que vocês escolheram Portugal? Podia escolher outro lugar, né? Sim. Mas por que foi Portugal? Primeiramente, né, da minha parte, acredito que do Jarbas também, seja por conta da língua. Facilidade do né? idioma. A facilidade do idioma foi em primeiro lugar. Apesar de que quando a gente chega aqui, a gente ainda fica um pouco enrolado com o Tem português. algumas coisas que você Porque tem que pedir para repetir. Como se diz, o sotaque, sotaque, né? Muito mais, gente, algumas realmente. palavras que não são 100% iguais às que a gente usa no Brasil. Tem um duplo sentido ou mesmo um Sim. sentido totalmente diferente daquilo que a gente sabe que significa no Brasil. Usava lá. Sim, mas assim, nem se compara, né? Você tá num país que fala português ou num país que fala inglês ou outra língua. Para desenrolar, para ir a lugares, isso daí muda tudo. Sim, isso foi a única motivação de vocês de vir aqui para Portugal? Não. A comparação salarial do salário mínimo brasileiro, por exemplo, em relação ao salário mínimo de Portugal em euro, o euro ele estabelece um poder de compra muito maior do que o salário mínimo em real no Brasil. É verdade.
o poder de compra, né, como o Jarbas falou, isso também gerou uma certa ansiedade em, né, migrar aqui para Portugal. E a gente via, eu acho que não só como nós, como todo mundo que vai residir, né, se mudar para algum lugar, a gente começa a fazer pesquisas e aquilo começa a crescer, né, a curiosidade, a satisfação de morar finalmente naquele lugar, né? A expectativa sempre vai ser criada em cima daquilo, óbvio. Sem contar, né, com a facilidade da legalização, que em vista de outros países, Portugal, ele dá esse benefício a mais, né? Então, quando a gente já tiver, né, residente, cartãozinho da residência, as passagens também, né, de Flixbus, de ônibus, para bairros, aqui a gente fala freguesias, né? Sim, mas para outros estados que a gente chama no Brasil, mas aqui são distritos, né? Sim. É muito fácil você sair de Lisboa e vir aqui para Leiria, ou sair de Lisboa para o Porto. Sim. No Brasil a gente sabe que é muito caro fazer essas coisas, mas aqui em Portugal é mais acessível. A gente consegue passagem, por exemplo, para Paris ou para outros países por 20, 30 euros. Sim. E isso é uma coisa assim que não, né, normalmente, não se compara. uma viagem que se planeja dentro dos estados do Brasil sai mais caro do que você fazer uma viagem aqui dentro, né, de Portugal. Sim, então exatamente. isso daí foi, né, um fator principal também. Vemos a hora de ter nosso cartãozinho de residência para conhecer os outros países da Europa. Sim. Mas aí vocês já começaram a sentir o desejo no coração, né, de estar aqui em Portugal, de morar, mas antes a gente precisa tirar os sonhos do papel, né? Como que vocês começaram a agitar a vida aí? Como que foi o planejamento financeiro, né? Como que vocês fizeram para começar a organizar a vida para fazer essa mudança aqui para Portugal? Bom, em primeiro lugar eu precisava mudar no meu trabalho. Eu era funcionário, empregado, CLT, eu precisava pedir demissão do meu trabalho. Trabalhava num serviço bem confortável, que é minha praia, que eu gosto realmente de fazer. E o primeiro passo seria esse, era pedir demissão. Então a gente, né, pediu uma orientação a Deus de como fazer isso, e Ele nos deu essa orientação. Daí nós fizemos a comunicação lá na empresa que eu iria sair, mas dentro de tudo bem legal, e fui bem aceito. Tive a resposta de que uma porta que eu entrei foi aberta, quando eu quisesse voltar teria duas, a da frente e a do fundo. A partir daí nós começamos a pensar que teríamos que vender alguma coisa para sair de São Paulo para voltar para o Rio. Não era viável, essa né, mudança, a questão de levar as coisas para lá. Não permitia a gente levar as coisas para lá, muitas coisas de casa principalmente. Então nós levamos para o Rio só basicamente as coisas pessoais e algumas coisas e o carro, por exemplo, a moto vendemos em São Paulo, e daí fomos começando já fizemos algum dinheiro nessa venda de algumas coisas, e começamos também, né, há um tempo, ter uma reserva para a gente poder chegar nesse dia sem precisar estar muito com desespero. A passagem, por exemplo, já havia sido comprada, e algumas outras coisas. E nesse preparo nós tínhamos estipulado um valor que seria, na nossa cabeça, bem significativo e bem que daria para a gente poder se resolver aqui por um tempo. Nós começamos a pensar nesse fato de vender as coisas para se preparar financeiramente. Uma das coisas que já tínhamos visto antes era alguns vídeos dizendo vá financeiramente bem preparado, com uma reserva que te dê um conforto de viver um tempo sem precisar trabalhar. E nós fizemos isso, vendemos algumas coisas e deixamos algumas outras lá que por vender, como o carro, por exemplo, que dá para fazer a venda hoje online, e partimos para cá. Nós viemos com uma reserva que dá para a gente ficar um tempo aqui sem precisar trabalhar, mas quando chegamos aqui encaramos uma realidade não um pouco diferente, mas você sentir na pele que você tem que vir preparado financeiramente. Exatamente. Não venha despreparado, porque aqui é uma demanda muito grande de procura de moradias e a oferta é pequena. E quando isso acontece, valores sobem e condições também vai conseguir aquele que der uma oferta maior. Exatamente. Eu já vi, por exemplo, pessoas dando lance para arrendar. Por exemplo, o cara cobrou 400 euros na renda e alguém vem e chega e fala assim, se o senhor arrendar para mim eu pago 500. Quer dizer,
Você tem que ter leilão, ali coisas ali pra você verdadeiro tentar brigar também. E se você vier despreparado, infelizmente, as chances de dar errado é muito grande. E aí você acaba voltando pro Brasil numa situação muito pior, né? Porque você já se desfez das coisas, como que você vai fazer pra poder começar a vida do zero se você não tem nada? Por isso que a gente sempre tá batendo na tecla, eu sempre falo com vocês lá no Instagram. Se vocês quiserem, até pode deixar mensagem pra mim, vou deixar o arroba aqui, que vocês têm que se planejar, gente. Não é brincadeira, não junta qualquer 1.000 euros, 2.000 euros e vem pra cá, porque é muita grande a chance de dar errado, tá? Então, o Jarbas e Mayra, eles vieram bem preparados, planejados, né? E fez como a maioria das pessoas fez. Eu e Anderson também, a gente vendeu algumas coisas. Não vendemos a nossa casa, né? Até mesmo porque a nossa casa fica lá em cima da casa da minha sogra. Mas a casa tá lá, tá alugada. E eu também não recomendo ninguém a desfazer dos seus bens, assim, casas, imóveis. Porque é uma segurança que você tem no Brasil, caso um dia você deseje voltar, ou caso realmente você chegue aqui e sinta que não foi pra você, que não deu certo e que você queira voltar. Não se adaptou com o frio. Sim, porque... Inclusive isso foi acordado entre nós dois, né, que não venderíamos as nossas casas, por exemplo, lá de aluguéis. O que a gente faria? Mais pra frente, tá muito cedo pra, né, bater o martelo, que dando tudo certo aqui, que nós íamos desfazer das casas de lá. Das no casas caso, de lá, porque... temos alguns imóveis lá alugados, isso também... e a nossa casa também, então a gente falou, ó, isso daqui sem possibilidade de venda agora. Então, vamos tipo assim, estabelecer... se tiver dando tudo certo aqui em Portugal, sentir firmeza, quer ficar aqui, talvez vendessem algumas coisas lá no Brasil, né, pra poder... Até porque dá muito trabalho, então a gente é uma troca de real com euro, que é bem significativa, nosso real, né, perde muito pra cá, e deixar pessoas cuidando lá também requer um custo pra gente aqui. É verdade. Então, no caso deles, né, que eles são os nossos primos ricos, né, tem os imóveis. Quem dera. Quem dera. Não. Quem conhece vai saber, Nova Conquista, lá em Cosmo. Pois é, de Cosmo, a galera aí ó, de Santa Cruz, Campo Grande, é nós. Também é o seguinte, sobre valores e condições, a gente tem que entender onde você vai se encaixar melhor. No meu caso, o meu serviço, a demanda maior é, por exemplo, Lisboa. Lisboa, tudo é mais caro, arrendamento é mais caro, enfim, a dificuldade de conseguir é mais caro, a gente está sentindo isso na pele. Então, se você não se preparar financeiramente com o foco de onde você quer viver, por um tempo, vai dar errado, você não vai se dar bem. Então, se prepare, foi o que nós fizemos. E estamos sim abertos à possibilidade de outros locais, mas no meu caso principalmente a gente tem que ficar, não é refém de Lisboa, mas é que lá existe o foco maior de eu conseguir um trabalho ou vários trabalhos e assim poder pagar uma grana maior de um aluguel. Nós somos um casal, não temos filho, então cada caso é um caso. Então, às vezes você quer comparar com uma situação de valores exato e aquilo não se encaixa com a tua realidade. Para você que vem às vezes com 2 filhos, 3, né, precisa ter, por exemplo, muitas pessoas, né, que vêm com um filho pequeno tem a necessidade de colocar numa creche para conseguir trabalho, porque senão com quem vai deixar? Então isso daí também uma pesa. Pessoa também para ficar. Isso mesmo. É que a gente tá aqui falando sobre isso tudo, gente, faz parte do planejamento, tá vendo? Eles acabaram de chegar, já entende que a região de Lisboa é uma região mais cara e que, tipo, vai precisar demandar mais dinheiro para estar lá. Só que no caso deles, para os Jarbas que tem um trabalho específico, aquela região é melhor para ele. Vai conseguir ganhar mais, vai conseguir mais oportunidades de trabalho. Então, muitas vezes vocês me perguntam, quanto que eu tenho que levar? Qual o valor que vocês levaram? Só que cada pessoa é individual, é diferente uma das outras. Exemplo, Mayra e Jarbas, eles têm a profissão deles, tem o estilo de vida deles, é diferente de mim e do Anderson, mas nós 4, né, eles 2 e nós 2 somos um casal. Então, cada um tem que fazer essa pesquisa aí individual e ver quanto é necessário para trazer para sua família, tá? É sobre isso que a gente está aqui conversando nessa questão aí do planejamento, né? Sim. Agora, a gente vai conversar aqui um pouco sobre visto, né? Que Jarbas e Mayra tentaram vir com um visto de procura de trabalho, né? Que foi lançado há pouco tempo. E eles vão falar um pouco sobre como foi a experiência deles em relação a essa documentação. Sim, então, a princípio, né, tava com a questão de se o visto sairia ou não, e a nossa viagem estava prevista para 9 de dezembro. Então a gente falou, que tal tentarmos
Eu fui, né, mudar o meu passaporte, porque eu até então a gente já tinha passaporte, mas eu não tinha incluído meu nome, né, de casada. Então essa situação gerou toda uma questão a mais de espera, e aí nós tivemos que adiar 2 vezes as passagens. Isso então, né, nos gerou muitos gastos, e a gente começou a ver que, ó, é viável ou não viável pra gente, né, fazer o pedido do visto, porque o passaporte ele fica retido, então tudo tem um custo, gente. E quanto mais você adia, já tendo a passagem ali comprada, tudo vai gerar um custo. Então, partindo desse princípio, nós falamos, vamos ir como turistas. A gente vai conversar um pouco sobre as passagens aéreas, né? Que eu acho que é, tipo, uma das partes que a gente fica mais ansioso, né? Porque, tipo assim, agora é a Vera. Como que foi essa questão da passagem aérea pra vocês? Olha, pra gente foi o seguinte, Mayara pesquisou e... Modo anônimo, todas as recomendações loucas que as pessoas falam, ó, vai de madrugada, modo anônimo, porque a gente tá procurando alguma coisa fora do anônimo, do nada tu tá no WhatsApp, tá lá aquele anúncio de passagem, aquilo ali, né? Enfim. E aí... Então, chegou um belo dia que ela falou assim, olha, a gente pode comprar para X, eu consegui aqui através de uma agência e a gente consegue por valor tal. Aí eu falei assim, compra a passagem. Aí ela foi e comprou a passagem. Compramos a passagem, aí foi aquela loucura, né? Poder pagar a vista, né? Para poder obter aquele valor que estava, né, até bom pra gente. E foi aquela correria de fazer um Pix para lá, um Pix, uma conta, mandar, e foi feito o negócio. Gente, isso é muito difícil. Quando vocês forem fazer algum tipo de transações, partindo do princípio de comprar passagem, o valor é alto. Então, fique ligado na questão do banco, porque o nosso estava retido um valor. Lá até, em São Paulo, né, a gente não pode deixar que tem o Pix, né, que no Rio, no Brasil, a gente não pode deixar muito valor. Você bota um limite de valor. Sim. Eu tinha um limite, isso, eu botei um limite o baixo, banco aí quando foi comprar passagem, já tinha ultrapassado a hora, eu tive que aumentar o limite, enfim, foi Isso uma também loucura, aconteceu mas com a deu gente. certo. É horrível, teve que partir, né, os valores para chegar no valor total e a gente conseguir comprar. Aquela promoção, a compra daquela passagem. Tá vendo, gente, a importância de uma agência de viagens? Eles conseguem filtrar aí o preço mais barato, conseguem tirar as nossas dúvidas, principalmente pra gente que nunca viajou antes, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Rede Mais Viagens. Eles estão aí super especializados em atender vocês, né? E tem um dos melhores preços do mercado, tá bom? Então, o link tá aqui na descrição do vídeo. Não dá pra você comprar passagem sem antes ter o passaporte. Então, começo de tudo, planejamento, passaporte. Sem ele você não consegue fazer nada, nem comprar a passagem. Fala um pouco como foi a experiência de vocês. A empresa que vocês vieram foi qual? É a Azul? Viemos Sim, pela a gente Azul. veio pela companhia aérea Azul, foi bem bacana, o serviço de bordo também. Agora, gente, vamos falar um pouco sobre como foi os últimos dias, né? Já tava, tipo, passagem comprada, já as paradas tudo meio que encaminhada, vendido. Só tava esperando aí os últimos dias, né? Como que foram os últimos dias lá no Brasil? Foi corrido, foi muito corrido. Loucura. Foi uma loucura, porque os últimos dias foi de trabalho intenso, que eu gostaria de deixar as coisas mais bem organizadas, procuração, pessoas para cuidar de algumas coisas que eu deixei lá. E, enfim, pessoas para nos trazer, que foi um time meu que veio trazer até no nosso carro mesmo. Porque nós estávamos no Rio. Em Taubaté, a gente teve que pensar tudo isso. Foi uma loucura. E a despedida sempre dói. A despedida, no nosso caso, foi a pior, foi no caso da minha tia, que eu tenho como mãe. Minha mãe mora em Macaé, que é uma certa distância do Rio. Nós fizemos a despedida por videochamada. Mas a despedida da minha tia, que é madrinha, enfim, aí foi pessoal, e da avó da Mayara, que foi junto, elas moram uma ao lado da outra. Então isso daí foi complicado. Você chegar aquele momento, saber, ver a pessoa chorar, você chorar, enfim, você saber que está despedindo para ficar um bom tempo sem ver, é um pouco complicado, mas passamos nessa... É um misto de sentimentos, né? Sim. Passamos essa experiência que você sente como você está deixando um pedaço seu e está indo para um lugar onde aquele pedaço vai fazer falta, e é isso, foi emocionante. Nós temos alguns imóveis, algumas coisas, aí deixamos uma procuração, né, dando plenos poderes à pessoa para poder resolver questões tanto de imóveis como algumas outras questões que a gente precisasse.
uma pessoa de confiança, né? Porque, igual, no Brasil tem muitas coisas que não pode ser feitas se não for você. E como que você vai resolver alguma coisa se você tá em Portugal ou, sei lá, em qualquer outro lugar do mundo? Então você precisa escolher uma pessoa de confiança, né? Ir lá no cartório mais próximo aí, da onde você mora, fazer essa procuração. Essa procuração tem um custo. Se for alguns poderes, ela é um pouquinho mais barata, mas se for plenos poderes é um pouquinho mais caro. Mas aí você tem que consultar no cartório aí próximo da sua casa, que esse valor varia. Foi isso que eles fizeram, foi o que nós fizemos também. Deixamos, né, no meu caso, ficou a minha mãe e a minha sogra como nossos procuradores, para poder resolver qualquer BO, qualquer coisa que a gente precisasse lá no Brasil. Inclusive, já tive que solicitar a ajuda delas para poder resolver as coisas, tá? Então, foi basicamente isso, né? Muita emoção nos últimos dias, né? Muitas despedidas, porque a gente não sabe quando que vai ver os amigos de novo, a nossa família. Enfim, é um misto de emoções. Gente, e agora que a gente já tava nesse assunto aí, né, dos últimos dias, a viagem, agora eles vão contar um pouco pra gente de como que foi. Finalmente, imagina, gente, você acordar. Eu tinha até um aplicativo, acho que você até baixou também, né? Ah, baixei. Dias que ficava regressiva da viagem. Nossa, quando começa no 10, aí 10, 9, e nas horas, que você já sabe, tipo, finalmente chegou ali, é a hora. Né? E aí, conta pra gente como que foi o dia da viagem, acordou, e aí, como que foi? Então, foi bem corrido, porque eu já tinha arrumado, até então, nós tínhamos direito, né? Cada companhia aérea, ela te dá direito à quantidade de malas. Então, nós tínhamos, cada um, né, a possibilidade de levarmos 2 malas de 23, uma de 10, e fora a mochila, que eles falam que é alguma bagagem coisa essencial, né? Bagagem, enfim. Então, no dia, gente, já tava tudo arrumado. Pensa na pessoa que é organizada. Eu arrumei. Eu comprei saco a vácuo, que deixa bem comprimidinho, o negócio fica bem. Pra trazer bastante coisa. Pra trazer bastante coisa. E assim, eu não tive medo completamente de trazer nada. Óbvio que dentro da legalidade, porque tem uma quantidade. Então, quando vocês forem viajar, compramos uma balança pra ir pesando. Porque a vontade era socar tudo, né? Que tinha tudo era mais importante, nada era menos. Tem umas coisas que são muito apegadas, né? Pessoais. Sim. Assim, eu não tive muito, graças a Deus, eu achei que eu teria esse apego, mas não tive. Ela teve 3 malas e eu uma. Não tem apego. Mas a gente, nessa reta final, a gente tem que praticar o desapego, porque a gente não vai conseguir trazer tudo, a gente tem que trazer as coisas que é mais que não vale a pena. Não vale muito a pena. Eu trouxe uma máquina de barbear, 127 volts, aqui é tudo 220. Aí, ó, tá perdeu a máquina. Enfim, aí o que aconteceu? Tínhamos direito a essa quantidade de malas, e aí eu olhei assim, Jarbas olhou, o tio dele também tava, a gente tava na casa da minha cunhada, falou assim, ó, vamos desacumular 2 malas. Tá muito leve. Tá muito leve, tá muito sem... Desfizemos de 2 malas, gente. Pensa em cima da hora. Tipo, não em cima, mas tipo assim, de manhã do dia foi muito bom. 19, mas foi muito bom porque compactou mais as nossas coisas. Sim, pra levar também, pensa nisso. Você vai chegar no aeroporto. Um táxi com 6 malas, entendeu? A maioria dos carros é mais caro. Então, às vezes nem cabe. Então, isso pra gente foi muito legal. Isso aí deu um conforto que a gente trouxe 5 malas. Muito bom a gente fazer isso, porque isso também ajudou a gente a ficar mais ágil nas coisas. E aí, como que foi vocês acordaram? E qual foi a hora do embarque? Vocês falaram que embarcaram em São Paulo, né? Viracopos. Nossa, então tem uma distância, né? Acordamos, tem uma média de 200 quilômetros, mais ou menos, de lá até Viracopos. Campinas, né? Viracopos. Menos de 200 um pouquinho. Então é o seguinte, acordamos, a minha irmã tinha preparado um café da manhã bacana, foi bem legal, sabe? A gente confraternizar. O tio dele que levou a gente do Rio para São Paulo estava lá também. Ele tomou um café da manhã com a gente, ele sabe, esse suporte nos últimos dias, esse meu tio Fred, ele deu aquele suporte que, sabe, que ninguém dá. A possibilidade de o meu cunhado, né, o irmão dele, levar a gente não foi viável, porque o carro também não comportava. Tinha o bebê, que não podia ficar para trás, né? Então, tem bebê. Aí o que a gente combinou? Minha cunhada viu lá, né, o aplicativo do BlaBlaCar, né? Eu tinha muito medo a princípio, né, sobre esse aplicativo, porque você viaja com pessoas desconhecidas. Mas conseguimos, e aí fomos de BlaBlaCar. Perguntamos a ele se dava para esse cara, se dava para levar. Falou, nós temos 5 malas, e nós 2. Aí o cara, beleza, eu não pego mais ninguém, que esse aplicativo vai pegando pessoas. Aí eu fiz um combinado com ele cobrou tipo R$50 por pessoa. Eu falei, olha, eu vou te pagar como se fosse 3 pessoas. O cara ficou, agradecido, porque ele queria cobrar R$10 a mais, a gente deu mais. E esse aplicativo também, ele não te deixa no teu destino. Ele falou, a rota é essa, eu paro aqui. Eu falei pra ele, cara, se você nos levar até lá dentro do aeroporto,
quanto eu te pago a mais? Ele falou, me dá mais R$10 a mais. Eu falei, beleza. E como essas malas ficou 120, eu falei, cara, eu vou te dar R$150. Ele falou assim, pô, maravilha, muito obrigado. Ele nos levou até dentro do aeroporto. E aí, qual foi o horário do embarque de vocês lá? Então, 18h20 18h20, mas teve embarque. atrasos, né? Então, um atraso significativo de mais ou menos 40 minutos. Então, a partir daí, nós tínhamos um horário para despachar as malas. Já chegamos com aquela vontade, com aquela coisa, onde vamos deixar, o que vamos fazer, onde é, e procuramos o setor do embarque internacional. Olha, é aqui. Aí, olha, ele está fechado ainda temos que esperar. Aí fomos comer alguma coisa, né? Fizemos um lanchinho, comer alguma coisa. Gente, de Isso é casa, importante. trouxemos de casa, porque é muito tudo verdade. caro no aeroporto, tá? Sim. Se Muito. preparem. Ou você traz o lanchinho de casa, ou separa um pouquinho de real pra poder comprar lá. E também não adianta, tipo, levar muito de dinheiro de real, porque senão você vai chegar aqui depois e pra poder trocar fica inviável, né? Mas aí fizeram a refeiçãozinha de vocês e ficaram esperando o voo. E aí deu a hora do voo, como que foi? Entrar lá no avião, fazer o check-in, deu tudo certo? A pessoa da agência entrou em contato conosco, ela falou, olha, já tá permitido vocês fazer o despacho das bagagens. Sim. Aí realmente foi tão bacana, tão legal. Nós chegamos lá e já estava aberto o setor do despacho das bagagens, despachamos as bagagens, foi muito tranquilo, foi muito certo. E daí aguardar a chamada para o voo. Despachamos as bagagens, passamos o setor da espera. Raio-X, toda aquela questão que a princípio a gente não era desconhecido, embora a gente preparou um pouco para ver, por exemplo, a nossa dica que a gente deixei também, não conhece o aeroporto, chega muito mais cedo antecipadamente, porque Não custa nada. tem a parte ali que você coloca as malas, e se você for os últimos a entrar, provavelmente não vai ter ali, né, espaço para você, e aí você vai ter que botar desconfortável ali junto com você. Então, isso daí também foi uma coisa legal. Veja vídeos também de questões de não conhece o aeroporto, além de chegar antecipadamente, veja onde é cada localzinho, né, para você se sentir mais em casa, mais, né, para se locomover melhor ali dentro do aeroporto. Eu acho até que tem uma recomendação aí que diz que para viagens nacionais, não sei se é 2 ou 3 horas de antecedência, e para viagens internacionais 4 horas. 4 horas. Eu sei que eu e Anderson também chegamos muito cedo. Eu acho que a gente tinha que embarcar meio-dia e 8 horas da manhã, ou 8 e pouca da manhã, a gente tinha chegado no aeroporto. A gente chegou muito antes, porque eu e Anderson a gente tinha viajado de avião, a gente nunca tinha entrado assim no aeroporto para viajar. O Anderson até chegou a fazer alguns trabalhos lá no Galeão, mas eu nunca tinha ido, não sabia para onde eu tinha que ir, então a gente chegou com bastante tempo de antecedência para poder resolver qualquer perrengue. Quando se deu a nossa chamada, aí, sabe, aí o coração, né, a emoção, o coração. E tudo é avisado, né, como também foi a nossa primeira vez, fiquem tranquilos. Tudo ele vai indicar, a hora de decolar, ele vai falar a estimativa da chegada, como é que está o tempo, onde você está saindo e onde você vai chegar. Então isso é bem bacana. Para quem nunca voa, sei lá, um frenesi talvez maior, mas pareceu que a gente estava num restaurante, porque não teve nenhuma trepidação, nada, com apenas uma turbulência que foi avisada anteriormente, né, de acontecer. Isso foi bem legal, porque eu já fiquei com o Jarvis assim, com a mão toda. Aí assim que ele anunciou, aí aconteceu a turbulência, foi bem rapidinha e aí normalizou tudo. E após também, café da manhã, acho que foi 1 hora antes da gente embarcar, né? Desembarcar, na verdade, e café da manhã também com 2 opções, fora esses intervalos que teve entre a janta e o café da manhã. Para quem estava acordado, eu tive essa sorte várias vezes, eles estavam dando água, suco, champanhe, né, tudo na conta ali, já incluso da passagem. Sim. Então foi bem legal. Então o voo foi tranquilo, não teve turbulência, foi um voo direto? Nós optamos por um voo direto porque a ideia seria essa, era dormir lá e acordar aqui. Sim. Então a nossa expectativa foi grande, né, desde a hora da entrada do avião, mas foi tudo muito bem informado, foi tudo muito bem bacana, teve um jantar que foi maravilhoso, 2 opções. Logo após a nossa decolagem foi perfeita, realmente foi muito boa. Então a nossa viagem foi à noite, né? Então tiramos alguns cochilos, vimos alguns vídeos e fomos informados que teria um café da manhã 1 hora antes do pouso. E esse café da manhã também veio numa hora bem bacana, bem legal. E
começamos a ver o dia clarear chegando em Portugal. Nossa, isso foi nós bom veio o mar, demais, bom é tudo muito demais. perfeito. E chegamos até o momento que foi anunciado, a gente estava a 39 mil pés, já para 35 mil, Aí vai só 25 abaixando. mil, quando chegou em 10 mil, agora preparem-se para a nossa descida de pouso. Foi perfeito, foi um voo perfeito, foi uma viagem perfeita. E quando o avião parou e o comandante anunciou dando boas-vindas a Portugal e agradecendo, né, a todos, isso foi bem bacana. A gente falou, depois... agora sim estamos em Portugal. Agora, gente, para poder finalizar, eles vão contar, né, um pouquinho de como foi essa chegada aqui em Portugal e como tá sendo um pouco para eles. Mas fala pra gente aí como que foi lá na imigração, correu tudo bem? Vocês saíram do voo, passaram pela imigração, depois pegaram as malas, como que foi? Conta Vamos aí. lá, descida do avião, para onde eu vou? Falei, vamos seguir o fluxo. Sim. Seguimos o fluxo, andamos, até quando chegamos lá num determinado local, ela, passaporte brasileiro, para cá, aí nós entramos eles separam na isso fila. aí. Aí separa as pessoas Separa das as pessoas. Mas assim, foi Exatamente. bacana porque o que eu percebi só tinha o pessoal do nosso avião, não estava, né, cheio. Então não demoramos nem 30 minutos na fila da imigração. 15. Não Que horas demoramos que vocês nada. chegaram aqui de Portugal? Foi Era de que horas? manhã, Chegamos às 7 alguma coisa. 7 e 7 pouco. horas da manhã. Ah, É. sim. E também vocês têm que atentar, né? Porque agora que a gente tá na primavera, são 4 horas de diferença do Exatamente. Brasil, né? Então, às vezes a gente fica um pouco aí confuso, né, na hora, mas quando chega aqui já tá valendo a hora de Portugal, né? Então também tem que ficar O atento celular a isso. atualizou, tudo atualizou sozinho. E daí não ficamos nem, né, 10 minutos na fila. E já tinha uma pessoa, né, dizendo, Anunciando, vai vai lá, guichê vai no tal, guichê guichê tal. Aí E- chegou nossa hora, nossa vez. Isso, aí chegou na nossa hora, bem tranquilos, né, com a pastinha, né, não à vista, mas Jarbas colocou atrás da mochila dele e Com nos todos os mantemos calmos, documentos, com todos os tudo documentos, né, impresso. devidos, impressos, que era importante, né. E aí a primeira pergunta, vieram de onde, né, Que veio fazer, aí do aeroporto, falamos, né, do aeroporto de Viracopos, São Paulo. que veio fazer. Aí perguntou o que a gente veio fazer, falei que nós viríamos Viemos para a casa turismo. de um amigo nosso, aí pediu carta convite. Tudo que ele perguntava, ele pedia que nós comprovássemos, né, de alguma forma, e nós dávamos os documentos. Então, as perguntas foram essas. Vieram de qual aeroporto, vieram para quê, né, aí falamos. E quem é esse teu amigo? Eu Quem é falei desse teu amigo? Eu falei, é o fulano de tal. Demos E a carta o que ele convite. faz? Ele falou o que ele faz. Eu falei, ele trabalha num teatro chamado Tivoli. E ele tem carta convite? Eu falei, tenho. Aí eu peguei, mostrei a ele. Aí ele só digitou algo no computador, Mostrou na virou a telinha. tela, falou, esse é teu amigo? Eu falei, perfeitamente, esse é meu amigo. Aí ele pegou, carimbou os 2 passaportes, E a entregou. gente E uma coisa importante, né? Que às vezes o agente, ele faz perguntas pra você, mas ele não pede documentação. Então, se ele não pedir, uma dica, não entregue. Sim. Agora, só entregue o que eles pedir. Um exemplo, né? Ele foi e falou assim, vocês, vamos supor, onde vocês vão ficar hospedados? Aí você vai e fala, né? Se você fez o seu planejamento e comprou a hospedagem, você sabe qual é o nome do hotel, por exemplo, ou do exatamente. Airbnb que você vai ficar. Aí ele vai e pergunta, onde você vai ficar? Aí você fala, vou ficar no hotel fulano de tal. E se eles E pedirem ele vai comprovação? falar, tá bom, você tem a Tem a reserva? reserva. Aí você entrega pra ele. Agora, Somente se reserva ele só também. perguntar qual é o nome do hotel, você fala e pronto. Agora, somente entrega documentos se ele pedir. Isso pra evitar complicações ou perguntas a mais pra Sim. sua vida, né? Mas no caso dele, No eles nosso, pediram, caso, né? no nosso caso, nós tínhamos a nossa reserva no Airbnb, mas nós nem comentamos esse assunto. Porque até Só então nós falamos fomos que carta nós tínhamos convite. carta convite. Aí ele só perguntou, quem é seu amigo? Eu falei, fulano de tal. O que ele faz? Onde trabalha? Eu falei, X. E ele pegou, entreguei, ele falou, tem a carta convite, entreguei a carta convite, peguei, entreguei. Ele só fez essa questão do computador e mostrou, esse aqui é seu amigo? Eu falei, perfeitamente. Aí ele chegou e carimbou os passaportes. Nós nem Complementando. falamos sobre o Airbnb. Sim, complementando o que a Fernanda falou sobre a dica, inclusive, não é porque você vai com carta convite que tu não tem que conhecer as pessoas, né? Se tu vai ficar na casa daquela pessoa e a pessoa tá te permitindo saiba aquilo, alguma coisa vocês assim. se conhecem, então vocês têm um grau ali de amizade, parentesco, seja qual for. Eles podem né? até ligar para a pessoa, se for o caso. Sim, com Sim. certeza. Então ele E- tem que estar ciente. Então, como tem que a estar gente ia ficar na ciente. casa do nosso amigo, falado por nós que somos amigos, É. e não sabíamos nem a profissão dele. Então, É. fica tudo Alguma a ponta da coisa língua ali, o que
de fato, né, as coisas. Inclusive, uma coisa também que poderia enrolar eles, por exemplo, vai que eles estão ali com alguma pastinha. Uma coisa que eu indico aí, que você não leve pastinha de documento na mão, tá? Porque quando você chega no aeroporto, você vê quem é viajante que tá acostumado a viajar e quem é imigrante, tá? Que tá querendo mudar de país. A pessoa que tá ali, que tá acostumada a viajar, ela não fica com documentos na mão. Às vezes você tá com documento com muita coisa ali que é desnecessária. Aí a gente fala assim, me dá aqui a pastinha, deixa eu ver. E não tô querendo colocar medo, mas isso é uma situação que pode acontecer. Aí vamos dar um exemplo. Quem tem uma carta convite, subentende-se que a pessoa vai ficar na casa do amigo que tá fazendo o convite, né? Aí eles tem ali um papel do Airbnb. Isso poderia gerar dúvidas no agente e ele fazer perguntas a ele. Então, gente, vai só com o necessário ali, entendeu? Só a gente pedir alguma documentação. Já deixa tudo, né? Já no esquema. Já deixa tudo ali conforme prontinho. ele ia pedindo, eu dava somente aquilo e a pasta pra baixo. Sim. Pedi outro documento, eu dei e a pasta pra baixo. Pra não ter essa possibilidade dele ver o que tinha na pasta, por exemplo. Exatamente. E aí, passaram na imigração, foi tudo tranquilo, ele carimbou o passaporte, aí tipo, bem-vindos a Portugal. Aí a gente passa, né, pela portinha, todo mundo passa, agora. E aí a gente vai buscar as malas que tá lá, né, tudo indicando onde tá. Tem os papeizinhos que eles dão também na hora que você ainda despacha no Brasil. Pra retirada. Deu tudo certo, nós a esteira deu uma volta em nada da nossa mala, daqui a pouco daí brotou a primeira, veio, opa, eu já deixei as malas tudo identificadas, né, então foi fácil de visualizar minha mala, peguei, saímos e aí começa tudo. Aí a questão também, uma dica, não comprem, tá, chip de celular no aeroporto, é muito caro, vai ter várias opções. Nós nos prevalecemos da questão de que nós já tínhamos visto a Fernanda falando sobre, né, então isso ajudou também. E depois disso, a gente ficou também até precários de Wi-Fi, né, dependendo do Wi-Fi do aeroporto, tava muito ruim, no meu celular não pegava. Aí pegava no meu, mas ele vira e mexe, ele caía. Porque aqui não funciona muito Uber, eu acho, né, a questão de Uber é mais caro, não sei. Não, você tem que ter o aplicativo daqui. Bolt, baixamos o Bolt. Sim, tem que ter o aplicativo daqui e a Uber não aceita dinheiro. Você tem que ter um cartão de crédito cadastrado lá para poder fazer o pagamento por lá. Inclusive... No caso, nós optamos logo por pegar um táxi, né? Enfim, para chegar até o Airbnb onde nós ficamos, pegamos esse táxi, falamos, mesmo que seja um pouquinho mais, mas vamos pagar esse táxi, por isso, gente, o preparo de você vir financeiramente preparado. Pegamos esse táxi, chegamos no Airbnb, aí falou, agora tá tudo tranquilo. Aí começou a vida, né? Como que foi a primeira impressão? As primeiras foi tipo assim, realmente estamos aqui em Portugal. Aí falou, onde a Fernanda mora? Será que é ali? Será que é ali? Porque... Então, aí fomos na rua, compramos o chip, né? Que tipo assim, pagamos menos que 5 euros no chip. Enquanto lá no aeroporto tinha um lugar que era 25 euros. Aí, tá vendo? Pega a dica. Mas aí estão gostando de Portugal, estão aqui há quanto tempo já? Sim. Hoje fez uma semana, então quando nós chegamos, primeira coisa que nós fizemos, além do chip, mercado, pra gente comprovar se de fato era tudo muito barato. Mas é aquilo, né? A gente não tá recebendo em euro, então a gente tá gastando, convertendo em real. Mas realmente, de fato, quando você tá aqui recebendo, ganhando em euros, tudo fica mais tranquilo, as coisas são muito baratas de verdade, gente. Você tem aquela expectativa poder de compra do euro, né? Eu com o salário mínimo, realmente eu consigo fazer as coisas. Isso é bem interessante, né? Além do que estar por vir. Então, a nossa experiência foi mais ou menos essa. E agradecer a você que deu muito suporte pra gente, muita orientação pra gente. O Anderson. Isso daí foi fundamental, esse casal aí que deu esse suporte pra gente. Então, essa é a nossa primeira visita a uma pessoa que nem esse meu amigo que nos deu a carta convite, a gente ia passar lá primeiro, depois vir pra cá. Mas ele teve uma questão a resolver. Eu falei, tudo bem, então vamos na Fernanda, então tá aqui o nosso agradecimento, gente, entendeu? É muito pelo especial. apoio que você deu pra gente. O seu canal fez muita diferença pra gente, entendeu? Deu muita orientação e deu incentivo também, viu? Parabéns. Obrigada. Olha, eu fico muito feliz de ter eles aqui, né, que são parte da nossa família, porque a gente já tá aqui, vai fazer um mês, aliás, vai fazer um ano no mês que vem.
E ter alguém assim da nossa família perto é muito especial, né? Eu já falei pra vocês acompanham os vídeos, sabe que eu já passei momentos altos e baixos aqui em Portugal. E agora tá começando a ficar melhor e ter eles aqui é muito, muito bom, né? A gente tava com aquele abraço de ontem, pena que a gente não gravou aquele abraço, né? Nossa, a gente tava com a expectativa deles chegarem antes do Natal. Da gente passar o Natal junto, mas não foi possível. Mas eu entendo também que tudo é no tempo de Deus, né? Sim. Agora eles estão aqui, estão encaminhados, já começaram a tirar a documentação e tá tudo certo, né? Já obtivemos aí o início e vamos lá. Já estamos tentando ganhar o nosso dinheirinho também, né? No terceiro dia a gente já conseguiu o servicinho, né? Já chegaram aqui, já chegaram trabalhando, gente, tá vendo? Teve uma indicação que foi bem de um amigo meu lá do Rio, foi fundamental a uma pessoa daqui que tem uma loja de decoração. Já conseguimos fazer aí dois trabalhos pelo pra visto ela. A gente já vai ficar fazendo um bom servicinho pra ela, né? Que a gente já tá passando orçamento. E é isso, a vida começa quando a gente chega aqui. E é tudo isso, gente. É muito bom, expectativas bem positivas quanto a isso. E esse foi a nossa experiência até aqui. E é isso que eu falo pra vocês sempre do network, cara. Aqui a vida vai girar quando você conhece pessoas e tá ali interagindo. Por quê? As pessoas sabem da sua necessidade. Sim. E aí começa a falar, fulano tá precisando. Aí vê uma oportunidade, já te indica, fala de você, de arrendamento. Então, quando chega aqui, não tenham medo, faça amizade, né? Fique linkado sempre com as pessoas, porque isso é uma mão na roda no início, né? Isso aí. Tenha coragem, fale a verdade, tenha coragem, seja acredite verdadeiro em você. Porque isso daí vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença para outra pessoa te indicar. Olha, até aqui eu faço, daqui não. Até aquilo ali eu sei, aqui não. Então, não fantasia as coisas que isso pode te complicar lá na frente. Pois é. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vem fazer parte dessa família. Estamos chegando a 7.000 inscritos aqui no canal. Eu tô muito feliz, muito obrigada mesmo, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!